Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, professor de filosofia, e hoje nós iremos falar sobre a escola aristotélica. Ora, nós iremos dividir esse vídeo em três partes. Primeiro, falando sobre um pouco sobre o fundador da escola aristotélica, depois sobre as doutrinas principais e quais os problemas filosóficos que o Aristóteles responde às questões desses problemas, e no terceiro momento nós iremos demonstrar alguns dos principais expoentes, tanto na época do Aristóteles como também nas épocas posteriores. Pois bem, iniciando o nosso vídeo, nós percebemos que o Aristóteles é o principal fundador da escola aristotélica. Ele foi aluno do Platão, do Aristócles, provavelmente se destacou naquelas características da tripartição da alma do Platão, onde desenvolveu também a alma intelectiva por soberania, não chegou a exercer sendo o rei filósofo de nenhuma cidade, mas ao mesmo tempo ele extrapola o mestre fundando uma escola. Outra característica importante é que o Aristóteles ele não nasce nas grandes cidades expoentes da Grécia Antiga. Por exemplo, ele não é de Atenas e também ele não é de Esparta. Ele nasce na cidade de Estagira. E provavelmente ele não deu continuidade na escola do Platão, quando seu mestre morre, justamente também porque desenvolveu um conhecimento diferenciado, uma perspectiva diferente do mestre, e também por nascer em uma outra cidade, nascer na cidade de Estagira. Ele nasceu no ano de 384 a.C. e ele faleceu no ano de 322 anos antes de Cristo. Quais são as doutrinas principais do Aristóteles? Primeiro, nós temos uma visão filosófica do Aristóteles que vai se caracterizar por um esforço de captar a realidade como um mundo mais unitário. A realidade ela deve ser una e não dualista como na perspectiva de Platão, porque o Platão justamente dizia que o mundo é dividido em dois, né? O mundo real, o mundo sensível e o mundo visível, né? O mundo das ideias, o mundo ideal e o mundo sensível. E, ao mesmo tempo, pela tentativa de restituir as causas últimas de tudo aquilo que é mutável e contingente a um princípio transcendente. Então, ele vê a realidade, vê a natureza, existe a mutabilidade, o dia, a noite, as coisas nascem, crescem, morrem, tudo está num constante devir, e o Aristóteles vai justamente pesquisar e trazer uma resolução a partir desse aspecto transcendente das coisas. Com tal propósito, Aristóteles vai propondo restituir essa característica através do único transcendente, através de causas fundamentais. E que causas fundamentais são essas? É a matéria e a forma, né? A matéria, aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, e a forma é o que dá vida, é o que dá ânimo justamente à matéria, e a partir dessas duas características, para explicar a realidade intrínseca das realidades corpóreas. Então, as realidades corpóreas que nós conhecemos, o cachorro, o gato, a árvore, eles estão compostos a partir dessa realidade. Existe a matéria, né, a cadeira, por exemplo, pode ser feita de madeira, de plástico, de ferro, e a forma, né, o formato que justamente está intrínseco nessa realidade. Outras duas características para se entender também esse princípio único transcendente presente nas coisas é o agente e a finalidade. Quem fez e qual é a finalidade das coisas existentes, justamente para explicar a origem das coisas e também o seu dinamismo, a mudança das coisas e a sua finalidade na sua existência no mundo. Vale-se desses princípios para resolver todos os grandes problemas, tanto da matéria e da forma, como do agente e da finalidade. Então, quais são os problemas filosóficos? O problema cosmológico, né, de onde surgiu o cosmos, o mundo, as coisas. O problema antropológico, o que é o ser humano na perspectiva aristotélica. O problema gnosiológico, de onde vem o nosso conhecimento, como é que o Aristóteles estuda a questão do conhecimento humano, o problema metafísico, a origem das coisas a partir de um ser que seja imutável, né, o estudo do ser pelo ser,
o problema ético, né, a questão da moral, da ética, o que é que o homem, o ser humano deseja, desde os primórdios da humanidade até os tempos de Aristóteles, e podemos extrapolar também até os nossos tempos. Como é que essa perspectiva ética de Aristóteles ainda também está presente no nosso dia a dia? E, por fim, também o problema teológico. Como é que se explica, na visão aristotélica, a existência de um ser supremo, de algo que dê o fundamento de todas as coisas, o movimento de todas as coisas, mas esse algo não pode perder a sua essência e também não pode se desgastar. Então, quando nós pensamos nesses problemas resolvidos por Aristóteles, nós partimos inicialmente do problema cosmológico, de onde surgiu o cosmos, de onde surgiu o mundo, e ele diz, então, que a composição das coisas que nós vivenciamos é uma composição ilemórfica. O que seria uma composição ilemórfica de todas as coisas? Ou seja, todas elas são constituídas, são formadas de matéria e de forma, as quais se encontram na relação de potência e de ato. Então, todas as coisas que existem, elas têm matéria, têm forma, elas são ato agora, no presente, mas elas têm uma potência dentro delas. Então, quando eu pego um caroço de manga, para plantar o pé de manga, o ato é o caroço, mas potencialmente é o grande pé de manga que ele vai se tornar um dia. Assim também como um estudante está se preparando hoje, no ato, se preparando, estudando cotidianamente para ser um excelente profissional no futuro. No futuro é a potência, é o que ele vai ser um dia, é o que as coisas serão um dia. Então Aristóteles constata que no mundo as coisas são formadas de matéria e forma, e ao mesmo tempo elas estão em ato, mas elas estão desenvolvendo a sua potência, as suas potencialidades. Outra característica é no sentido teleológico, né? O sentido teleológico é o sentido da finalidade. Então, todas as coisas no universo, elas têm uma finalidade de existir. Elas não estão avulsas no tempo e no espaço. Elas têm uma meta a ser atingida. Então, o dinamismo das coisas e o seu devir, ou seja, a sua mudança constante, são provocadas por algo que não se move. E esse algo que não se move é o perfeito, é a perfeição em si, que o Aristóteles chama justamente de primeiro motor. Ora, um motor é o que gera força, é o que impulsiona. Na perspectiva de Aristóteles, se as coisas surgem, elas surgem de algo. E esse algo ele não pode ter surgido de outra coisa, ele é o princípio, ele é o primeiro motor de todas as coisas. Então, ele é o seu fim último. Nessa perspectiva, todas as coisas, os seres humanos, quando nascem, crescem, desenvolvem, morrem, os animais, as plantas, o dia, a noite, os planetas, todos estão caminhando para uma mesma finalidade. E essa finalidade é justamente a busca pelo primeiro motor, ou pelo princípio de todas as coisas. É assim, então, que o Aristóteles resolve o problema cosmológico. Ora, mas como é que ele resolve o problema antropológico? Lembrando que o Aristóteles ele foi discípulo de Aristóteles, né, de Platão. Então, ele vai se distanciando das ideias do Platão, principalmente quando o Platão diz que o ser humano, na sua essência, ele é alma. Lembrando que o homem é apenas alma para o Platão, por quê? Porque o corpo está imbuído dos sentidos, dos desejos e também das paixões. O corpo seria um cárcere, uma prisão da alma. Mas para Aristóteles, ele diz que não. O ser humano, na verdade, é o resultado de uma união de duas substâncias, uma união substancial de corpo e de alma. Ou seja, a alma ela é concebida como a forma do corpo que dá justamente a vida ao corpo, e o segundo, o nosso corpo, é a matéria. Né? A matéria, nós temos a pele, nós temos os ossos, nós temos o sangue, nós temos todos os compostos bioquímicos do nosso corpo. Então, ele é a matéria. Entretanto, na perspectiva de Aristóteles, o elemento alma, ele é espiritual, ele é elevado porque ele é divino e, ao mesmo tempo, ele é imortal.
né? O corpo é mortal, ele morre e vai se degradando na terra, quando enterramos o corpo, mas a alma, justamente, ela tem essa perspectiva imortal. Então, nós vemos aí mais uma resolução do Aristóteles quando nós nos referimos ao problema antropológico. Outro problema que o Aristóteles debruça-se é sobre o problema gnosiológico, o problema do conhecimento, de onde conhecemos todas as coisas. E assim, ele vai se distanciando mais uma vez de Platão. Ele diz que o conhecimento intelectivo, a nossa inteligência, ela vem justamente do sensitivo, das nossas sensações. Então, quando o bebê nasce, ele vai aprendendo a partir dos sentidos, o ouvido muito aguçado, a visão aguçada, o tato, o paladar também muito aguçado, e a partir dos sentidos ele vai criando as ideias e as perspectivas das coisas, enquanto as ideias são extraídas dessas sensações. Então ele vai ver a árvore, ele ouve a palavra árvore, e aí ele vai extraindo a relação da árvore com aquilo que ele ouviu dos seus pais, dos seus amigos, né, dos seus tios, da sua família. E assim vai se criando um procedimento abstrativo. Ele muda a perspectiva, lembrando que o Platão dizia que nós já nascemos conhecendo todas as coisas. Na verdade, para o Platão, quando nós temos a ideia das coisas que vem pelos sentidos, a gente está apenas relembrando o que a gente já conheceu, porque a alma já contemplava todas as coisas. Para Aristóteles, não. Nós vamos aprendendo de acordo com as nossas experiências, com os nossos sentidos. Nessa perspectiva, nós temos então uma resolução ao problema gnosiológico, de onde vem o conhecimento. Outro problema que se impõe também na perspectiva filosófica é o problema metafísico. O que seria a metafísica? É tudo aquilo que está para além da física. Se a física estuda as realidades da natureza, as realidades corpóreas, a metafísica quer estudar o ser enquanto ser, a perspectiva da existência de um ser que deu origem a todas as coisas. Dessa maneira, a metafísica é o saber mais importante e o mais elevado, pois estuda o ser em si mesmo e tem em vista a descoberta das causas últimas de todas as coisas. É aqui que surge justamente a definição aristotélica de filosofia. A filosofia, para Aristóteles, deve se debruçar sobre a metafísica. E aí se vem a questão ou a arguição de que a filosofia ela não serve para nada. E esse não servir para nada não é no sentido pejorativo, é justamente que, diferente das outras áreas de conhecimento, as outras áreas estão a serviço, são servas, são escravas de alguma coisa. Elas têm que dar um resultado prático. Enquanto a filosofia, por ser a mãe de todo o conhecimento, ela não serve a ninguém, porque ela não é serva, ela não é escrava de seu ninguém, ela é a mãe de todas as áreas do conhecimento. E daí vem justamente essa perspectiva para a resolução do problema metafísico. Outro problema que o Aristóteles soluciona é o problema ético. E aí, quando nós ligamos o problema ético ao problema moral, nós evidenciamos, principalmente na obra do Aristóteles, Ética Nicômaco, que é uma obra que ele escreve ao seu filho, Nicômaco. Todas as pessoas, desde a antiguidade até o seu tempo e até os dias de hoje, buscam a felicidade. O Aristóteles está justamente refletindo sobre os principais meios para se atingir a felicidade. E essa felicidade não pode ser apenas a contemplação do mundo das ideias, como diz o Platão. Então, a perfeita felicidade, a plena realização do próprio ser do homem, do ser humano, não pode ser apenas na contemplação das ideias. Nós precisamos dos meios materiais para existir. Nós precisamos do financeiro, do econômico, das relações sociais, das relações políticas, das relações de amizade. Então, o Aristóteles nos diz que exige, na verdade, uma adequada satisfação dos sentidos, pois o homem é essencialmente constituído de corpo além do espírito. E aí ele vai solucionar o problema de não se entregar justamente à materialidade por completo, mas a verdadeira felicidade está na justa medida, nem na falta, mas também nem no excesso, está no caminho do meio.
onde a ética pode ser desenvolvida a partir dessa justa medida. Não é à toa que no livro Ética Nicômaco ele fala sobre a amizade. E a amizade, na perspectiva aristotélica, ela só pode ser dada dentre os iguais. Nem aqueles, os que são ricos, os classe média, classe pobre, eles só podem ser amigos entre os iguais. Porque se houver uma amizade entre um e outro, haverá uma dependência. E para que a amizade seja verdadeira, um não deve depender do outro. Ele deve buscar o outro justamente não por carência nem por falta de nada, mas pelo simples fato de desejar ou de se situarem como amigos, né, através da empatia causada pelos amigos. Outro problema que o Aristóteles resolve é o problema teológico, né? Teologia, estudo de Deus, estudo da manifestação do ser que originou todas as coisas. Dessa maneira, nós temos a perspectiva aristotélica afirma que existe um ser supremo. Nós vimos o motor imóvel que move todas as coisas. E esse ser supremo é a causa última de todo devir, de toda mudança, de todas as coisas que nascem, crescem, geram, e morrem, deixam de existir. De todas as coisas, dessas mudanças que nós percebemos, existe um ser. E a existência desse ser é justamente o motor imóvel, da qual, então, nós temos a perspectiva de resolução ao problema teológico. De certa maneira, o Aristóteles explica a existência do ser, a existência de Deus, que move todas as coisas. Quem são, então, os principais expoentes de Aristóteles, já que ele foi um gigante da filosofia, principalmente dos clássicos? Nós percebemos que a escola fundada por Aristóteles, também chamada de escola peripatética, porque o Aristóteles, quando ensinava aos seus discípulos, ele ia caminhando no corredor, e ele ia explicando sobre as plantas, sobre os animais, sobre o devir, sobre a existência do motor imóvel, e aí peripatos, né, que significa caminhar, ficou conhecida posteriormente a escola de Aristóteles como a escola peripatética, né? Ele não estava ali estático, ele estava caminhando com seus discípulos no corredor da sua escola. Então, nesse momento, após a morte do Aristóteles, não houve assim nenhum expoente significativo. Às vezes, nós ficamos até nos perguntando o que foi que Nicômaco, o filho de Aristóteles, fez, já que ele recebeu uma obra, né, o próprio pai escreve a Ética a Nicômaco, mas nós não vemos relatos escritos dos seus familiares, e fica um período da antiguidade, após a morte do Aristóteles, nós podemos dizer que não surgiu nenhum expoente significativo ou importante do pensamento do mestre. Então, ele caiu no esquecimento. Com o desenvolvimento também do helenismo, da expansão da filosofia grega para outras regiões, surgiram outras escolas que foram também contra o pensamento clássico, principalmente de Platão e de Aristóteles, e desenvolveram também a filosofia mais do Sócrates, né, ali também trazida na perspectiva de Platão, mas nós temos outras perspectivas, como no caso os cínicos, onde Antístenes, que é o discípulo de Sócrates, funda a escola dos cínicos, sendo o principal expoente o que dormia dentro do barril, né, o Diógenes Laércio. E assim nós percebemos que nesse período há um adormecimento das obras ou do pensamento de Aristóteles, dos expoentes aristotélicos, e ele vai reaparecer justamente apenas na Idade Média. Primeiro, nós vemos uma constatação do reaparecimento no mundo árabe e depois no mundo cristão. Depois nós vemos o encontro do pensamento aristotélico com o mundo islâmico na escola árabe de Avicena e de Averroes, e também, posteriormente, o encontro do cristianismo. Vai surgir a grande escola, né, a escolástica, o surgimento das universidades com os principais expoentes, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Roger Bacon, Duns Scoto e o Guilherme de Ockham. E no Renascimento nós vemos o Pomponazzi e o Telésio. Já no início da época moderna, nós podemos classificar o John Locke como essa escola que justamente passa a ser uma das mais representativas a partir do pensamento sensitivo, do pensamento de Aristóteles. É aqui onde nós vemos justamente
o John Locke dizendo que nós nascemos como uma tábula rasa e na nossa mente vai sendo escrito tudo aquilo a partir dos nossos sentidos. Então, aqui nós encerramos a escola aristotélica e nós nos encontraremos posteriormente com a escola estoica. Sou professor e especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges.